Pois bem, estamos diante de uma escolha muito difícil. O presidente Lula precisa escolher se quer transformar o Brasil numa potência ambiental ou petroleira. Essa difícil decisão traz de volta um velho embate entre Marina Silva e o Ministério de Minas e Energia. E quem traz a informação é o Everton Trindade, aqui do Plantão do Meteoro. Estamos de volta aqui com o nosso plantão e também em assuntos ambientais chamamos aqui o grande Everton Trindade. Fala, Everton. Fala, Vitor, beleza? Tudo certo por aqui. Quer dizer, então, que temos um grande embate acontecendo. Parece que a Marina Silva e o Ministério de Minas e Energia estão de volta a um capítulo anterior da sua relação. Quero saber um pouco mais sobre isso. Não, é isso. Eu queria começar antes com a manchete do Metrópolis, que Opa. foi a manchete que inspirou esse plantão também. Tá na mão. Você pode colocar na tela, que é uma reportagem lá da Maria Eduarda Portela, que sempre no Jornal Metrópolis traz reportagens bem interessantes sobre meio ambiente, política e meio ambiente. E nessa reportagem ela traz que escolhas de Lula mostram incoerência entre agenda ambiental e petróleo. A Marina Silva tem defendido o uso de combustíveis fósseis, mas o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, defende a entrada do Brasil na OPEP+, que é o grupo de super exportadores de petróleo do nosso planeta. Então a gente vê aí pelo menos um certo conflito de interesses do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia, e não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de conflito de interesses no governo Lula. No primeiro mandato do governo Lula, lá em 2003, já rolou um pouquinho desse conflito da Marina Silva. Eu trouxe umas reportagens, umas manchetes, que ilustram como foram esses conflitos. Vou colocar na tela, tá aí. Então, isso pode pôr na tela, que a gente, então, a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente e a Dilma Rousseff como ministra de Minas e Energia. O primeiro grande embate entre esses dois ministérios tinha a ver com a Belo Monte, que a Marina era contra a construção da Belo Monte e a Dilma Rousseff, na época, começou como ministra de Minas e Energia, era a favor. Elas tinham conflitos de interesse até mesmo quando falava de outras fontes de energia, por exemplo. A Marina Silva era contra a expansão de energia nuclear e a Dilma Rousseff era a favor da expansão da energia nuclear. Mas o estopim para esse conflito rolou quando a Dilma era ministra da Casa Civil. E aí tinha o PAC, que é o Programa de Aceleração para o Crescimento, que envolvia a construção de várias hidrelétricas. A Marina Silva, novamente, era contra a construção de várias dessas hidrelétricas, que tinham um impacto ambiental e social enorme, negativo. E aí rolou esse embate novamente entre a Dilma e a Marina, e que culminou na saída da Marina do Ministério do Meio Ambiente. Isso aconteceu lá durante o segundo mandato do governo Lula. Aí corta para uma década depois, praticamente, a gente tem a reconciliação entre a Marina e o PT durante as eleições. Né? Marina Silva volta a ser ministra do governo Lula. Na última COP28, né, que foi no final de 2023, a gente teve ficou marcado pelos bons discursos do Lula, se comprometendo com uma agenda ambiental bem ambiciosa. E um desses discursos ficou marcado pela emoção do Lula ao falar da Marina Silva. Você pode colocar na tela pra Isso gente? é verdade. Isso aí. A Marina que, nesse ínterim aí, votou a favor do impeachment, né? Vamos dar essa ressalva. Vamos lá. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 16 anos. Lula sabe o que representa isso, né? O que representa sair do nada, né, meu? Exatamente. Mas então a gente tem essa reconciliação, né, entre a Marina Silva e o PT. Mas agora, se durante o primeiro e segundo mandato do Lula o ponto de divergência maior eram as hidrelétricas, agora parece que o maior ponto de divergência tem a ver com a exploração do petróleo. Eu trouxe mais uma manchete lá da Folha de São Paulo,
que mostra que fala, né, sobre isso, da Marina Silva. Ela defende um limite para a exploração do petróleo, um limite para a exploração e para a exportação. Só que esse limite, ele vai contra os planos do governo de transformar o país em um dos maiores produtores de petróleo até 2029. Então, tem essa questão de... Aliás, durante a COP, isso já foi assunto do Brasil entrar na OPEP+, né, que é esse grupo de super exportadores de petróleo. O Lula disse que o Brasil ele vai entrar não para participar, mas sim para tentar influenciar os países a explorar menos petróleo. A própria Marina Silva falou que tudo bem o Brasil entrar na OPEP+, e tentar influenciar positivamente esses países. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil está muito interessado na margem equatorial, que está sendo vista como o novo pré-sal do Brasil, tem grandes reservas de petróleo, e eu trouxe um vídeo do Valor Econômico, que é para a gente entender um pouquinho o que é essa margem equatorial. Vamos lá. Essas bacias se estendem pelo litoral de 6 estados: Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A margem equatorial pode ter reservas de petróleo e gás com tamanhos similares que existem na Guiana e Suriname. A área pode produzir de 5 a 7 bilhões e meio de barris de petróleo recuperáveis, o que equivale a quase metade das reservas provadas de todo o Brasil ao final de 2021. Nossa. A Petrobras pretende investir 2 bilhões de dólares na exploração da região em 5 anos. Se o tamanho das reservas for comercialmente viável, a companhia vai conseguir manter ou até aumentar a sua produção nos próximos anos. Atualmente, a Petrobras extrai cerca de 2 milhões e 300 mil barris por dia nos campos do Sudeste, mas as reservas dessa região estão caindo. Por isso, caso queira manter o atual nível de produção, a empresa vai precisar abrir novas frentes de trabalho, e a margem equatorial é hoje a grande aposta para isso. Tá entendido. Então, esse grande projeto, ele depende de licenças do IBAMA. O IBAMA liberou uma licença para perfurar um poço no Rio Grande do Norte no ano passado. Lembrando que essa perfuração é para explorar se essa quantidade de petróleo que a gente imagina que tem lá, realmente tem, né? Então, conseguiu licença para explorar no Rio Grande do Norte, mas ele ainda aguarda uma licença para perfurar um poço na foz do Rio Amazonas. A Petrobras aguarda essa licença. Essa licença, ano passado, ela foi negada por vários problemas, dentre eles impactos negativos nas populações indígenas próximas à região. Essa licença não dada pelo IBAMA deu várias tretas, talvez a maior delas foi o rompimento da Marina Silva com o Randolph, que o Randolph era a favor que o IBAMA liberasse essa licença, culminou na saída do Randolph na rede, e aí rolou mais um ponto de discórdia entre a Marina Silva e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Eu trouxe mais uma manchete aqui, pra gente lembrar do que rolou. Tá na tela. Que o ministro, ele defendia uma mesa de conciliação, que ele defendia que deveria haver uma conciliação entre a parte técnica do IBAMA e os interesses políticos do Brasil. E a Marina Silva, ela defendeu que não existe conciliação para questões técnicas. E ela fez uma comparação com a Anvisa, que ela dizia que não pode acontecer uma rodada de conciliação na Anvisa por decisão política para decidir se um remédio é tóxico ou não tóxico. A mesma coisa são os processos técnicos de licenciamento do IBAMA. Então, aí rolou mais um ponto de discussão. Essa licença do IBAMA para a foz do Rio Amazonas ainda não saiu. A gente precisa lembrar que o IBAMA está de greve cobrando melhorias, condições de trabalho. Então, esse ponto ainda é um ponto de discussão bem forte, se o IBAMA vai ou não liberar a exploração da foz do Rio Amazonas. Bem, eu achei a argumentação da Marina extremamente coerente, né? A posição que ela manteve foi uma posição coerente em relação ao meio ambiente. E o que a gente tinha comentado aqui anteriormente, né, sobre a questão do impeachment, se o Lula conseguiu perdoar, quem sou eu para não, né, irmão? Né? Então, dá pra gente ver pela postura da Marina um interesse genuíno, né? Genuíno e também genuíno na questão da preservação ambiental, né?
desde sempre, né, a bandeira dela, mas também no que diz respeito ao trabalho parlamentar mesmo, né, chegar ali a uma conciliação. Nesse caso, que ela falou do Randolph, é o especial de todas essas manchetes que você mandou, porque ela falou, não existe conciliação para questões técnicas, mas ela entende a exploração, entende a entrada da OPEP, entende que... e também traça um limite, que acho que também é uma proposta interessante, né? Um limite de exportação, um limite de exploração, para que de alguma forma seja sustentável, os interesses se sustentem, até porque isso é fazer política, e quando a gente se coloca nesse plano, né? Nesse plano parlamentar e tudo mais, quem não está negociando não está buscando solução para nada, né? Não, isso. E a própria Marina Silva, ela já deu uma declaração falando que essa questão do petróleo, do Brasil explorar ou não mais petróleo, é uma questão, sim, que interessa ao meio ambiente, mas que não deve ser definida somente pelo meio ambiente, que é uma pauta que abrange outros ministérios, né? Só para fechar aqui, Vitor, eu queria comentar essa questão de explorar ou não mais petróleo. O Jean Paul Prates, que já esteve aqui no Meteoro, que hoje é presidente da Petrobras, ele repete várias vezes que a exploração de petróleo é para financiar a transição energética. Que para ambientalistas, ele soa como, então, para despoluir o nosso planeta, a gente vai precisar poluir ele um pouco mais? A gente precisa lembrar que o nosso planeta ele tem vários feedbacks do clima, que talvez a gente esteja próximo de atingir um ponto de não retorno, em que não importa o que a gente faça, a gente não vai mais conseguir combater as mudanças climáticas. A gente não sabe exatamente quão distante ou quão próximo a gente está desse ponto. Mas a gente sabe que combate às mudanças climáticas é em várias frentes. Não adianta nada a gente cumprir as promessas lá do Lula de zerar o desmatamento e a gente continuar emitindo a mesma quantidade de gases de efeito estufa que a gente emite atualmente. Combate às mudanças climáticas, deve ser feita em várias frentes. Tá aí, recado dado pelo meu galo, o Everton Trindade. Mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela sua presença aqui no Plantão do Meteoro, sempre com um material organizadíssimo, sempre aqui com uma questão interessante. Muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, é o seguinte, estamos ao vivo, hein? Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente bater um papo aqui no nosso chat, mas vamos nos despedir aqui do meu camarada, o Everton Trindade. Muito obrigado, Everton, tamo junto. Procure aqui o trabalho dele em o Everton Bill, deixem mensagem para ele dar uma olhada aqui agora no final do seu plantão e já eu volto pra gente bater um papo aqui no nosso chat. Tá tudo em casa, estamos no Plantão do Meteoro.